Olá, eu sou a Nara Maria Miller, administradora, e estou aqui para apresentar para vocês um vídeo de uma aula que eu ministrei recentemente para um grupo de mulheres do Núcleo de Mulheres Empreendedoras Ácio de Osório. Faz parte de um programa de capacitação que havia sido planejado desde o início deste ano de 2020 e com o evento da pandemia provocada pelo novo coronavírus, nós tivemos que desenvolver essas capacitações de forma online. Então, espero que vocês gostem desse vídeo, dessa aula, que tratou do tema avaliação de desempenho e treinamento e desenvolvimento empresarial. Você não gerencia o que não mede, é verdade, né? Se a gente não tem um indicador que a gente consiga medir o desempenho, como é que a gente vai gerenciar, né? E é uma coisa que a gente vê muito nos dias de hoje. Muitas empresas com grandes dificuldades porque nunca tiveram um sistema de acompanhamento, né, dos seus resultados, dos seus custos, do desempenho dos seus funcionários. As coisas vão indo, né? A gente vai tocando e seguindo o baile, né? Até o momento que estoura lá e diz, puxa vida, eu nunca fiz isso antes, né? Nunca me preocupei. Precisa corrigir sempre, né? Por isso que a gente precisa acompanhar todos os processos de uma empresa, inclusive, né, o desempenho dos funcionários. Porque senão lá no final a gente vai ter um resultado e vai dizer como é que isso aconteceu, né? Podia ter corrigido lá no início, no meio do caminho e não foi resolvido. As coisas aqui, razões pelas quais a gente precisa avaliar o desempenho das pessoas, né? Para criar um sistema de recompensas, né? Recompensar os funcionários, caso eles atinjam as metas, ou para reorientá-los, né? Para, enfim, dar um treinamento, uma outra forma de mostrar outro caminho para eles. Segundo, é orientar o programa de treinamentos em desenvolvimento. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a diferença desses dois termos aí. O treinamento e o desenvolvimento. Então, com base na avaliação de desempenho, justamente a gente descobre ali aonde que a gente tem que investir mais em treinamento para cada uma das pessoas, né? Assim, a terceira razão, por que a gente avalia desempenho, promover o interesse das pessoas na colaboração, porque quando elas são avaliadas, às vezes a gente diz que feedback é uma coisa difícil, né? Mas no momento em que elas são avaliadas, elas também se descobrem, né? Elas também descobrem coisas que elas precisam melhorar ou em que elas estão indo bem e elas acabam participando melhor, né, dos objetivos da nossa empresa. Motivar para elas contribuírem com as suas ideias, ampliar suas competências. Não sei se vocês algumas vezes já fizeram algum tipo de avaliação com suas funcionárias, seus funcionários, ou com a equipe geral, de forma geral, né, ou uma avaliação de clima organizacional, enfim, mas isso sempre traz deles também alguma ideia de melhoria, né? Tanto da parte do que eles podem melhorar, como assim, puxa vida, o meu desempenho está ruim ou não foi tão bom, porque, enfim, eu estava trabalhando sob uma pressão, ou num ambiente frio, um ambiente, né? Então, eles também trazem ideias para melhorar, por isso que a avaliação é importante. A avaliação de desempenho, ela é responsabilidade de todos na empresa, né? Tanto do gestor, né, do principal, da pessoa que está cuidando da equipe, do gestor e da equipe, e do próprio funcionário, do colaborador, que ele, né, através da sua autoavaliação, ele também é responsável, né, pela avaliação de desempenho. Algumas técnicas de avaliação de desempenho, tem muitas, tá? Se vocês forem olhar na literatura, enfim, nos livros de RH, na internet, tem 8, 15, 20, né? Mas eu coloquei algumas aqui, que são as mais usadas, né? Que é escalas gráficas, incidentes críticos, avaliação participativa por objetivos e a avaliação 360 graus, que é o tipo de avaliação que eu gosto muito, né? A avaliação 360 graus, que envolve todo o pessoal, todo mundo se avaliando, né? E se autoavaliando também. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas aqui. Método das escalas gráficas, enfim, tu faz uma linha, né, e pontua, por exemplo, tu quer um desempenho da pessoa, tu quer avaliar um item, por exemplo, assiduidade, iniciativa,
volume de vendas, relacionamento com clientes, né? Escolhe ali o tópico que tu quer avaliar naquele momento e aí faz uma escala. Tá? Já vou mostrar para vocês como é que fica uma tabelinha aí. Aí tu coloca né? Colocando assim que a pessoa está muito abaixo dos padrões, bem acima dos padrões 10, né? E aí tu vai colocando, marcando ali, a Nara, ela tá mais ou menos no nível 4 aí, né? Nesse quesito, ela pode melhorar. Sempre vai ter uma justificativa, né? Quando fizer essa avaliação. Eu coloquei um 5 aqui no meio, como se estivesse avaliando a iniciativa de um determinado colaborador, e eu coloquei 5. Tá? Isso aí é um método, assim, que a pessoa tem que conhecer muito bem, tanto a empresa quanto o funcionário, né? E não pode estar analisando com preconceito, com qualquer tipo de preconceito, é óbvio, né? Se você não gosta dela, eu vou avaliá-la bem baixo. Tem que cuidar com a pessoa que vai fazer essa avaliação. Pode ser alguém da empresa, pode ser o líder imediato, enfim, um gerente de algum setor, pode ser o próprio diretor, sei lá, o dono da empresa, né? Nas empresas pequenas a gente não tem muita hierarquia, e pode ser também uma contratação de uma empresa externa para fazer essa avaliação de desempenho, né? O meu marido está andando por aqui e ele quer contar um caos de avaliação de desempenho que aconteceu com ele. Uma vez eu fui contratado para fazer avaliação de desempenho, uma avaliação de clima organizacional numa empresa. Aí eu sou uma pessoa que já tem uma certa experiência com pesquisas, questionários e tudo mais, e eu fiz então um questionário perguntando uma série de coisas, como é que estava o clima, levei o questionário para ser validado antes de aplicar na empresa, né? Validamos o questionário, deu certinho, todo mundo entendeu, tá, aplicamos na empresa. Ninguém entendeu as perguntas, porque eu fiz as perguntas que estavam na literatura, enfim, que era o que se sugeria que se fizesse, validei com alunos de faculdade e a empresa era uma empresa de limpeza. E aí as pessoas tinham uma escolaridade muito baixa. Então a gente tem que... Foi um aprendizado assim, de humildade. A gente tem que perguntar muito, a gente tem que saber muito bem o que a gente está perguntando e facilitar muito a pergunta para a pessoa saber o que a gente está perguntando para poder responder direito, né? Mas é isso aí, né? Assim, a linguagem Nara, eu acho que isso foi muito, assim, veio bem a calhar, porque já aconteceu várias vezes comigo de repassar uma coisa para os meus colaboradores e eles não entenderem o que eu estou falando. Aí eu disse, puxa, mas eu já falei, eles estão fazendo errado de novo, o que foi? Aí eu repensei de como a forma que eu deveria falar. Aí, com a linguagem deles, conseguiram me fazer entender. Mas às vezes é tão lógico para ti, mas para o outro não é. Exato. Então, assim, quando for fazer um questionário, por exemplo, nossa, tem que ser muito explicado. O ideal é sempre conversar, né? Principalmente a linguagem escrita, né? Ela dá margem para diferentes interpretações, né? Verdade. Vamos seguindo aqui. Um pouquinho sobre o método de incidentes críticos aqui. Ele é quando o que tu lembra, né? Aquela coisa mais importante que tu lembra quando tu está avaliando alguém, né? A Rosane é uma pessoa... se eu vou avaliar o trabalho dela, nossa, ela sabe explicar muito bem para a gente, né, a diferença de uma drenagem linfática, de uma massagem, de um outro tipo de terapia. Então, assim, eu vou usar um tipo de... aquilo que mais vem à minha mente quando eu penso naquela pessoa, né? E aí tem aqui alguns exemplos no quadro de características positivas ou negativas. Eu posso também pensar assim, a Nara é uma pessoa que tu lembra da Nara, né, profissionalmente? Ela quer sempre fazer as coisas do jeito dela e resolver tudo de uma vez e não se importa muito com com os métodos, enfim, poderia ser uma coisa negativa.
Para outra pessoa pode ser positiva, né? Pelo menos ela resolve, né? Aqui tem alguns exemplos, assim, né, de características positivas que a gente lembra de uma pessoa. Por exemplo, ela está sempre muito motivada, né? Ou colabora sempre. A pessoa sempre pontual. E tem muita iniciativa. Outras negativas, por exemplo, o que se pensa? O que tu pensa dessa pessoa? Falta estudo para ela. Ela podia estudar um pouquinho mais, ela teria um desempenho melhor. Tem dificuldades para tomar decisões. Quanta gente a gente conhece assim, né? Que a gente olha para aquele funcionário, nossa, ele parece tão bonzinho, tão certinho, mas tem que dizer tudo tintim por tintim para ele fazer, porque ele não consegue tomar uma decisão por conta própria, né? Ou não se comunica bem, ou está sempre atrasado. São essas situações que a gente lembra, né, que tem mais força na avaliação, no momento da avaliação. Todos esses métodos de avaliação, eles podem ser utilizados, né, ao mesmo tempo, assim, em momentos diferentes, mas todos eles podem ser utilizados no momento da gente fazer tomar uma decisão de manter a pessoa, de não manter, de dar um treinamento para ela, de colocar ela em outra função, né? Tudo isso sempre é bom a gente usar mais de um método quando for avaliar também. A avaliação por objetivos, né? A avaliação participativa por objetivos. A APO é avaliação por objetivos e a PPO, então, é participativa, né? Quando se formula, por exemplo, quando se tem um objetivo a ser alcançado e a gente vai fazer uma avaliação se ele foi ou não alcançado. Então, a gente diz assim, que tem 6 etapas importantes para ser participativa, né? As pessoas que vão trabalhar num projeto, por exemplo, se elas participam da elaboração do objetivo, né? Elas participam da elaboração do objetivo, depois elas se comprometem com o alcance desses objetivos, e se ela participou da elaboração, ela já vai se comprometer mais do que se ela recebe o objetivo vindo pronto. Depois há uma negociação. Bom, nós ajudamos a estabelecer um objetivo, né? Nós vamos aumentar a nossa venda, nós vamos ligar, atender, né? Tentar trazer mais clientes. Claro, o objetivo a gente sabe que é outra aula, né? Que a gente precisa trazer eles no tempo, colocar um prazo, um número, né? Trazer ele, fazer ele bem específico, quanto mais específico, melhor. Então, se nós definirmos um objetivo de mais 10 clientes para nossa loja em 2 meses ou em 1 mês, todo mundo concordou com isso, se compromete, e aí vem as negociações, né, com o gestor, né, de que nós vamos precisar. Nós vamos precisar um bom acesso à internet, nós vamos precisar de material gráfico para distribuir isso, né? Enfim, o que vai ser necessário para que se consiga atingir esse objetivo? A quarta etapa é a mudança gradual no comportamento, né, da pessoa avaliada. Ela vai mudando o seu comportamento, por quê? Porque ela participou da criação desse objetivo, ela teve lá uma negociação com o gerente, um comprometimento dos gestores também de que nós vamos dar esse suporte para vocês conseguirem atingir. E tem que haver uma constante monitoração dos resultados, sempre comparando com aquele objetivo, tá? Nós estamos conseguindo, pense naquele objetivo. Mais ou menos como a gente faz no núcleo, quando alguma coisa desvia, né? A gente volta lá para as regrinhas de ouro, nós todas definimos essas regras de ouro, vocês lembram? Então, aqui elas estão nos regendo, então é mais ou menos esse o método, né, da avaliação participativa. E, enfim, retroação intensiva e contínua, né, se voltar sempre para tentar corrigir a rota, enfim, se está se desviando. Bom, né, como é que a gente poderia trazer isso para o nosso núcleo, por exemplo, no momento em que a gente tinha feito o nosso planejamento, enfim, veio a pandemia e todas as empresas estão na mesma situação, tem que haver um realinhamento da rota, né? A gente faz essa avaliação, nós estamos conseguindo fazer o que nós tínhamos previsto? Sim, não, até que ponto nós estamos conseguindo? Como é que a gente pode mudar um pouquinho essa rota, mudar
né, talvez um pouquinho a rota para atingir um objetivo que seja alinhado àquele que a gente tinha estabelecido inicialmente, né? Então, são os da avaliação participativa por objetivos, para se atingir aquele objetivo específico, tá? Então, a gente pode fazer a avaliação sempre que a gente quiser, né? A gente pode ter, assim, uma vez por ano a avaliação, nós podemos ter uma avaliação a cada objetivo que a gente estabeleceu também, tá? A 360 graus, que eu gosto muito dessa, porque ela é uma avaliação em que todo mundo participa e todo mundo se avalia. Eu me avalio, eu avalio o meu chefe imediato, avalio meus colegas, todos, um por um, e eu sou avaliada por todos eles também. É um tipo de avaliação que aí acontece, em geral, por questionário, né, frente a frente, entrevista, né, uma conversa, ou através de um questionário escrito mesmo. Mas aí vem aquela questão, né, Rosana, de as perguntas serem escritas para aquelas pessoas que vão responder, né? Que todo mundo tenha aqui condições de entender e responder, né? Eu acho que muitas vezes a gente peca em contratar alguém que não conhece o setor. Já aconteceu isso comigo. Então, dá problemas de as perguntas, aquelas que são bem direcionadas, não ficarem bem formuladas. Porque tu, como gestor, tu entende de uma forma, mas o teu colaborador não. Entende de outra. Uhum. E daí dá problema. É verdade. Então é importante, muito importante, né? Isso que o Yuri falou há pouco do pré-teste, ele é fundamental. Só que ele, como ele coloca, ele errou no pré-teste, porque as pessoas que testaram o instrumento dele, o questionário, não eram do mesmo nível, né? De escolaridade daquelas pessoas que efetivamente iriam responder, né, o questionário. Então, essa linguagem, né, comunicação é um outro tema que eu acho fundamental para a gente trabalhar em alguma das nossas capacitações. Comunicação no ambiente de trabalho. Nossa, porque grande parte dos problemas que ocorrem, né, da falta de atingimento de objetivos ou da falta de motivação das pessoas, da falta de comprometimento, né, das falhas, são provocadas por comunicação mal feita, né? E a comunicação tem esses 3 pontos, né? O emissor, quem passa a comunicação, né? Aquele que vai receber e o meio, né? Que ele percorre. É que nem o telefone sem fio, né? Sempre brinco que o telefone sem fio é um baita exemplo de comunicação que pode falhar, né? No final, né? Quando vai passando de um em um e mudando, né, os entendimentos. Enfim, a avaliação 360 vocês já devem ter ouvido falar nela, né? Então, que é esse método em que todo mundo se avalia, né? Inclusive aqui, o autor que eu usei aqui, ele fala que se pode ouvir clientes, tá faltando um E ali, clientes e fornecedores, né? Numa avaliação 360 graus. Então, assim, é importante também, muitas vezes, a gente ouvir os nossos fornecedores, né? E os nossos clientes, principalmente, aqueles que são atendidos pelos nossos colaboradores. E avaliam-se diversas competências, então, as habilidades, né? Os atributos pessoais também, os conhecimentos e os comportamentos, né? Entra o chá das competências, né? Conhecimentos, habilidades e atitudes. E o desempenho, um pouquinho mais aqui. Algumas recomendações sobre treinamento aqui, sobre avaliação de desempenho. É importante estabelecer o melhor método e ele vai depender da cultura organizacional e da sua complexidade ou simplicidade. Então, empresas maiores, em geral, utilizam técnicas, né, e formas de avaliação mais complexas, né? As empresas menores, né, é uma avaliação mais, ou essa por objetivos, ou a avaliação 360 mesmo, ou simplesmente uma avaliação em que
o gerente, o gestor, avalia todos os funcionários e eles podem fazer uma autoavaliação, né? Não é necessário que seja 360, em que os colegas também avaliem uns aos outros. Às vezes, se há uma certa discórdia no grupo, é melhor não atiçar mais, né? Então, faz só o gestor avaliando cada um e eles se avaliando, né? Eventualmente, até avaliar o gestor. Vocês já tiveram estagiários do CIE alguma vez? Eu tenho. Tem? Eu tenho. Então, tu tens aquele formulário que o CIE pede de avaliação, né, do estagiário. Tem uma série de perguntas ali. Então, o gestor avaliando o seu estagiário e o estagiário também faz uma avaliação, né, do seu estágio mesmo. Né? Mas é uma forma de avaliação de desempenho. Tem lá um espaço que eu acho bem interessante, que é para a gente escrever, né? Eu gosto muito de escrever, daí tu justifica, tu fala um pouco mais sobre a atuação dessa pessoa. E pode ser usado esse tipo de formulário, né? Formulários tem muitos aqui, eu posso passar alguns modelos também para vocês. A avaliação de desempenho não deve ser apenas uma fotografia da organização, mas ela deve servir de base para tomadas de decisão e mudanças de rota, se necessário. Não se faz simplesmente por fazer, né? Porque é uma perda de tempo, de dinheiro, né? Por conta da perda de tempo e de desgaste, muitas vezes, das pessoas. Ela tem que servir para que haja uma mudança ou uma implementação de algo diferente, né? Ela deve ser usada para promover treinamentos, por exemplo, e incentivá-los também a buscar meios para melhorar suas competências, né? Os treinamentos, eles podem ser oferecidos pela empresa, a gente vai ver em seguida agora quando a gente vai falar de treinamento, e podem também ser sugeridos para que as pessoas procurem se treinar, se capacitar e melhorar suas competências, né? Então, é para isso que a avaliação serve. É fundamental saber... Sim, pode falar. Uma vez eu fiz avaliação de desempenho e foi bem legal, porque eles conseguiram apontar quais as dificuldades que tinham. E nem sempre, geralmente a gente faz um treinamento no todo, né? Uhum. Aí eu pego o atendimento, faço esse treinamento, pego o laboratório, faço aquele. Mas às vezes as dificuldades são individuais. Aí eu tive que pegar, depois dessa avaliação, e fazer alguns treinamentos individuais, porque aquela pessoa tinha uma dificuldade que era só dela, não era de toda a equipe. Exatamente. Então, foi trabalhoso. Foi trabalhoso e por isso, sim, para uma empresa pequena em que tu trabalha muito sozinha nessa parte de gestão, ela realmente é mais custosa, né? E por isso que muitos não fazem. Mas se fizer, o resultado depois é melhor, né? As coisas vão ficando mais fluídas, assim, dentro do ambiente de trabalho. Eu vou encerrar essa lâmina aqui, né? Falando sobre a fundamental importância, né? De saber receber e dar feedback. Feedback é algo muito complicado. Tem uns artigos que eu vou passar os links para vocês, está no meu site ali da Unlock Training, sobre receber e também sobre dar feedback. Algumas dicas, né, enfim, que são importantes, né, para a gente dar o retorno. Porque uma coisa assim, eu avaliei, e agora como é que eu vou dar o retorno para essa pessoa? Né? Principalmente se for negativo. Então, tem meios de se falar, né, com as pessoas, né? Mas isso é papo para um outro momento aqui. Vamos seguir aqui no treinamento de desenvolvimento. Eu gosto muito dessa frase aqui. Se quer escolher em 3 anos, planta trigo. Se quer escolher em 10 anos, planta uma árvore. Mas se quer escolher para sempre, desenvolve o homem. Eu acho muito bonito esse provérbio chinês aí, né? Que fala isso, né? Assim, desenvolvimento, né? Então, assim, a diferença entre treinamento e desenvolvimento.
E hoje se fala muito, né, hoje não existe mais só um setor de treinamento, é treinamento e desenvolvimento. Porque, assim, o treinamento, ele está com foco no curto prazo, no cargo atual, enfim, ele treina para coisas específicas. Então, ela tem dificuldade em falar em público. Bom, vamos dar um treinamento de desinibição e oratória. Aquilo que a Rosana falou há pouco, assim, eu via que cada pessoa tinha uma dificuldade diferente da outra. Então, tinha que trabalhar aquilo nela, né? Então, dava um treinamento, por exemplo, de conhecer o produto, ou de falar em público, ou de ser mais cordial, sei lá, um tipo de treinamento que visava aquele cargo dela, o que ela precisava, um aprendizado técnico daquilo que ela precisava para exercer aquela função, para melhorar a sua competência naquele momento. O desenvolvimento não, ele visa realmente fazer com que a pessoa seja melhor no geral, que ela consiga não só aprender uma determinada tarefa, mas desenvolver várias competências. Assim, as ações de desenvolvimento, elas visam resultados de médio a longo prazo, né? Ela tem foco na carreira do indivíduo, é preparar as pessoas para o futuro delas, né? Para a carreira delas, e não apenas para melhorar naquele cargo em que elas estão agora. Então, por exemplo, eu treino uma pessoa para ela fazer o fluxo de caixa da minha empresa. Eu treino uma pessoa para ela trabalhar no caixa, né? Essa que a Rosana estava fazendo agora há poucos dias com a nova funcionária, com a pessoa que veio substituindo a outra. Tu tem que treinar naquilo. Agora, se tu quer desenvolver a pessoa, tu vai trabalhar outras competências também, né? Como as suas competências, sua capacidade crítica, as suas competências cidadãs, mudar cultura, mudar valores. Os motivos para treinar ou capacitar pessoas. Primeiro, para a gente reter os talentos, para a gente não precisar demitir as pessoas. A gente, né, descobriu lá na avaliação de desempenho que ela precisava desse ou daquele tipo de treinamento, então a gente vai proporcionar para ela ou a própria empresa, né, providenciar esse treinamento ou achar outros treinamentos que possam indicar para ela, né? Hoje a gente tem mais do que nunca treinamentos gratuitos em praticamente todas as áreas aí na internet, né? É só a gente conseguir se conectar direitinho. Mas são formas de treinar as pessoas, né? Ou trazer alguém para dentro da empresa para treiná-las, né? As empresas de confecções, por exemplo, eu sei que muitas marcas de roupas, elas vêm, né, quando lançam um novo produto, explicar como é que aquilo é feito, que tipo de tecido, elas têm um jeito de treinar as pessoas. A fábrica mesmo, né, o fabricante vem até a empresa e treina. O gerente mesmo pode treinar a pessoa. A Rosana estava treinando a pessoa ali para o caixa, né? Então é ela mesma treinando. Ela pode contratar uma empresa para fazer um treinamento gerencial, um treinamento de inteligência emocional, um treinamento psicológico, enfim. Ou ela pode indicar, olha, eu sei que vai ter um curso agora aqui na internet, né? Ou tem lá na empresa tal, e mandar aquele funcionário fazer. Aí a empresa pode decidir se ela paga por esse treinamento ou se o próprio funcionário vai pagar por esse treinamento, né? Pode ser uma indicação, olha, tu tem que melhorar, tu tem que fazer uma capacitação tal, né? Para poder melhorar tuas competências. Melhoria da qualidade geral, né? Da empresa, dos serviços e dos produtos. Valores e cultura corporativa. Muitas vezes a gente precisa treinar as pessoas também dentro da cultura da empresa, né? E aí entra muito forte o processo de recrutamento e seleção, por exemplo, em que a gente precisa muitas vezes passar para as pessoas que vão ser contratadas, né, a cultura, como é que funciona a cultura da nossa empresa. Melhoria de processos, lealdade dos empregados, né, conseguir conquistar a lealdade dos empregados, a lealdade dos consumidores, mensuração de resultados, né, para a gente avaliar os nossos resultados.
para conseguir uma certificação. Muitas vezes, né, a gente entra num processo de busca de certificação de qualidade, por exemplo, e a gente precisa aí treinar nossas pessoas também para que elas saibam, né, como que deve ser feito, né? Eu não sei se vocês provavelmente algumas de vocês já participaram do programa de treinamento de qualidade. Olha a Vivian aí, Vivian, muito bem. Né? Então, assim, tem todos uns critérios e as pessoas precisam ser treinadas também para acompanharem, né, para realizarem o que tem que ser feito. Para uma inovação, se precisa treinar também as pessoas e às vezes por sugestão deles mesmos, né? Então, quando a gente falou lá da avaliação de desempenho, é muito comum que eles peçam: olha, nós gostaríamos de ter tal e tal treinamento, uma capacitação para melhorar essas habilidades nossas, porque a gente está aqui e as coisas estão mudando, ou nunca nos falaram isso, a gente precisa ter essa capacitação. As etapas, né, de um programa de treinamento começa lá, né, na definição das necessidades de treinamento, que vem lá da avaliação de desempenho, por exemplo. Ela está botando um pendrive. Estou vendo, a Rosane mostrou um pendrive aqui. Aí, depois que a gente definiu que tipo de treinamento que a gente vai fazer, vem o projeto, né, do planejamento desse treinamento. Se eu vou fazer o treinamento aqui mesmo, se eu vou contratar alguém, se eu vou mandar nossos funcionários fazerem lá, ou se vão assistir pela internet. Enfim, todo esse planejamento aqui. Aí, obviamente, a execução, né, realiza-se esse treinamento e a avaliação dos resultados. Se ele foi positivo, se ele não foi, e aí segue um ciclo, né, como um ciclo PDCA, né, que a gente faz do planejamento, a execução e a avaliação, né, depois. Né, com constante monitoramento, né, a gente não faz um treinamento só uma vez e aí deu, né, a gente tem que estar sempre avaliando os resultados dele. O levantamento de necessidades de treinamento e desenvolvimento. Tá, isso aqui é para a gente avaliar, né? É uma ferramenta que ajuda a gente a definir que treinamentos a gente vai fazer. A gente verifica as condições, né, de produção, os aspectos do comportamento humano, relacionamento interpessoal, para a gente ir verificando aonde que a gente vai investir em treinamento. A avaliação de desempenho é, então, né, um dos melhores instrumentos para se levantar essas necessidades. Além do que, né, aqueles treinamentos obrigatórios, né, por lei, né, operadores de máquinas são obrigados, né, a ter um treinamento para o uso das máquinas, equipamentos também, veículos especiais, assim como eu falei do exemplo da confecção, né, as empresas, as grandes indústrias, sempre que adquirem máquinas, principalmente as importadas ou máquinas novas que mudam o processo da empresa, né, eles têm o treinamento vindo direto da fábrica, né, incluso, né, no pacote. CIPA, né, para empresas com mais de 100 funcionários, também exige um treinamento, né, uma capacitação bem interessante. Como é que se faz um projeto de planejamento? Um projeto de planejamento de um treinamento ou de um processo de desenvolvimento. Primeiro, pensando que tipos de treinamento são necessários, se eles serão internos ou externos. Estou repetindo coisas, né, gente? Coisas que já foram faladas aqui. Quando? Bom, agora sim. Quando serão realizados? Qual o tempo de cada um deles? Assim como tu falaste antes, Rosana, que cada um precisa, muitas vezes, de um tipo de treinamento, né? Que nem sempre um treinamento ele é válido para todo mundo, né? Eles não precisam ser longos. Muitas vezes é um treinamento de uma tarde, de uma hora, né? De 1h30 aqui, como né, o nosso aqui. Não precisa ser treinamentos longos, mas tudo isso tem que ser planejado, né? Quem vai participar de cada um desses treinamentos, às vezes, bom, o treinamento é para uma determinada pessoa, mas o outro também está interessado, então ele também pode participar se isso não envolver aumento de custos. Se eu vou pagar por vaga, né, para alguém fazer o curso, claro, aí vai ser só aquele que está realmente precisando. Mas se eu vou trazer alguém para fazer um treinamento, um curso na minha empresa, né, ou se o preço é o mesmo, manda quanto mais gente, melhor, né? Vai ajudando também a desenvolvê-las, né?
o investimento necessário em treinamento, tudo isso é importante de ser pensado, que recursos serão utilizados, né? O que eu vou precisar de recursos? Vou precisar de internet, de uma plataforma, enfim, um equipamento de som, o que eu vou precisar? E aonde eles ocorrerão? Então, são partes de um planejamento. Quando todo o treinamento que forem fazer, procurem seguir assim esses passos aqui. Né? A execução, bom, a execução é a parte mais simples, né? Nem tanto, né, gurias? A gente tentou um bocado aqui para conseguir fazer essa aulinha hoje aqui. A gente mudou de plataforma, né? Estamos na terceira aqui e no segundo dia, né? Então, nem sempre, né, a execução é tão fácil assim. Mas se tudo for muito bem planejado e os equipamentos estiverem todos ali, a chance de sucesso é maior, né? E depois, então, por fim, a avaliação dos resultados do treinamento, né? Para ver se eles foram atingidos, né? Então, deve se considerar os benefícios financeiros, né? Bom, eu vou dar esse treinamento, eu vou ter esse investimento, que retorno financeiro eu preciso ter, né? E aí fazer essa avaliação se realmente eu estou, se está valendo a pena, né? Se melhorou a produtividade, se melhorou o clima organizacional da empresa. Então, como o Yuri falou há pouco, né? Clima organizacional é uma forma de avaliação também para ver a necessidade de treinamento, né? E aí depois o clima organizacional testado de novo, ele deve melhorar para a gente ver que valeu a pena, então, investir todo esse tempo, esse dinheiro, enfim, no treinamento. Redução das reclamações dos clientes, melhoria da imagem da empresa e a criação e retenção de conhecimento. Uma das coisas importantes na avaliação de desempenho é a gente reter os talentos. Acho que foi o primeiro motivo que apareceu lá na lâmina da avaliação de desempenho do treinamento é a retenção dos talentos. Né? A gente, quando investe em treinamento e desenvolvimento das nossas pessoas, da nossa equipe, nós queremos, claro, ficar com elas, nós queremos que elas permaneçam conosco. E esse é um grande problema que muitos empresários dizem assim, eu vou investir em treinamento e depois ela vai embora pronta para outra empresa. Tem muita empresa que fala isso. É um risco, de fato, é um risco. Né? E aí vem a pergunta, tu prefere ficar com alguém bom, que tu treinou, né, e que de repente vai embora, mas que tu treine outros, ou tu prefere ficar para sempre com funcionários que não têm qualificação nenhuma porque tu não deste treinamento para eles? Então, assim, o que é melhor, né, para a tua empresa? Acho que essa é uma decisão importante a ser tomada. A minha concepção sempre é importante a gente tentar primeiro manter os nossos funcionários e dando essa capacitação para eles. Né? Mas isso também é uma opinião muito própria, né, de cada um. Os métodos e tipos de treinamentos aqui, a gente tem o brainstorming, né, que é um tipo de treinamento bem interessante, muito usado nos processos de controle aqueles círculos de controle de qualidade nas empresas que surgiu lá na década de 90, com os programas de qualidade, né, qualidade total. O brainstorming é um tempestade de ideias, né? Cada um dá as suas ideias e aí se chega a algum consenso. Um outro modelo é o psicodrama. Eu gosto muito, né, do psicodrama, que é tipo um teatro, né? Que se faz e que as pessoas têm papéis desempenhados, né? Esses papéis podem ser dados, né? A gente trabalha muito isso em cursos de capacitação empresarial, que se a gente dá um tipo de um papel para uma pessoa, outro papel para outra, e elas precisam desempenhar ali, a gente avalia, né, como é que fica o comportamento delas diante desses papéis. Os jogos e dinâmicas de grupos, todos os jogos são dinâmicas, mas nem todas as dinâmicas são jogos, né, isso aí é uma coisa importante, a gente às vezes confunde, né, um jogo empresarial pode ser só um jogo, assim, um quebra-cabeças, até um dominó, alguma coisa que se faça, é um jogo de troca-troca aqui, mas a dinâmica ela é mais ampla, tá?
Nem todas as dinâmicas são jogos, que pode ser justamente um psicodrama ou uma dinâmica de montagem de um negócio, né? É uma dinâmica, mas não é um jogo, né, especificamente. A rotação de cargos é uma outra forma de desenvolvimento, de treinamento e desenvolvimento de pessoas, que é colocá-las em diversos postos de trabalho da empresa, né, ao longo de um período. Muito usado em períodos de seleção, naqueles programas de trainee, né, que as grandes empresas têm. Seminário, cada um vai apresentar um tema, né, e se discutem aqueles temas, enfim, para uma discussão, né, que provoque uma discussão. Muito usado, né, em salas de aula. Todos nós que fizemos algum tipo de curso, a gente já participou de seminários, né, em que cada um tinha que apresentar um tema e depois eles eram discutidos, né. Pode-se fazer isso na empresa também. Olha, cada grupo vai apresentar um determinado tópico e aí a gente faz a discussão geral para fechamento. Conferência ou palestra também são formas de treinamento que a gente pode disponibilizar para os nossos colaboradores, né? Olha, vocês vão assistir tal palestra, vão assistir uma conferência. E aí entra também um filme, né? Eu gosto muito dos filmes que se assiste e que se pode depois trazer algum tipo de feedback, algum resultado que possa ser aplicado na empresa, né? Para crescimento de todos. Estudos de caso, né? Que são aqueles casos de sucesso, enfim, que se traz para a equipe, né, mostrando como é que outras organizações resolveram tal e tal problema, né, ou trazendo mesmo um problema para que elas tentem resolver, né, e depois se discute para ver como é que você pode aplicar na nossa empresa mesmo, né. Aqui alguns outros métodos e tipos de desenvolvimento, mais voltado para o desenvolvimento da pessoa, que é aquilo que a gente falou antes, de pensar na carreira da pessoa e não apenas na função que ela está realizando hoje. Tá? Então, a gestão da carreira, coaching, monitoria, mentoring, né? Gestão de desempenho, programas de trainee, feedback, treinamentos, rotação de função, responsabilidade social, programas de voluntariado, tudo coisas que se pode trabalhar com as nossas pessoas, pensando no desenvolvimento cidadão delas, no desenvolvimento pessoal delas e também profissional para o futuro. Tá? Bom, onde realizar treinamentos? Pode ser em sala de aula, pode ser em espaços ao ar livre, né? Pode ser em centros de eventos, pode ser em hotéis, no trabalho mesmo, no ambiente de trabalho mesmo. Às vezes é importante que se faça algum treinamento lá dentro, até para que, se for mais técnico, principalmente, né, que vai envolver a utilização dos equipamentos da empresa, e online, né? O online sempre existiu, hoje cada vez mais ele está atual e acredito que é uma tendência, né, Vivian? Vai ser assim, treinamento online vai ser o futuro que já é, né? Não se volta muito mais para os treinamentos presenciais só. Algumas dicas aqui para a gente encerrar, tá? E depois eu quero dar uma mensagem final aqui, né? De qualquer tipo de avaliação de desempenho, treinamento, o líder precisa participar, ele tem que estar junto, né? Todos devem estar comprometidos, então, com o resultado, né? Com o sucesso desse treinamento. E cada sucesso deve ser comemorado. É uma coisa que nós tentamos motivar muito. Cada sucesso, cada conquista, por menor que ela seja, ela precisa ser comemorada de uma forma. Dá um bombom, sei lá, faz um parabéns a você, qualquer coisa, né? Até aquela coisa do funcionário do mês, a gente sabe que eles se encantam com isso, né? Onde tem aquilo assim, tá lá o quadrinho no mês. Esse é o funcionário do mês que foi escolhido por, né, determinados critérios de avaliação, né? Para ele aquilo é um resultado importante também. Ou assim, puxa, nossa empresa bateu a meta neste mês, ou superou a meta, né? Ou a gente chegou quase lá, né? Não chegou a ser uma vitória 100%, mas vamos motivar a equipe a continuar, né? A ter motivação para seguir em frente.
né? Falando da importância do líder participar, tenho certeza disso. Já fiz várias capacitações em grupos, em empresas, em que o líder não estava presente. E a gente percebe a diferença quando ele está, porque as pessoas se sentem valorizadas, né? Elas se sentem valorizadas. Puxa, ele está aqui conosco, ele está junto conosco aqui. Então, se sentem mais motivadas a participarem, né, no final. Claro, quando for um treinamento para toda a equipe, né? Às vezes é um treinamento específico para uma pessoa que tu vai mandar numa escola ou alguém treinar aquela pessoa, claro, aí não é o treinamento da equipe toda, né? Mas sempre que o líder puder estar junto, mesmo pegando feedback, sabendo como é que foi, é muito importante, né? É valioso, né? A gente está vendo aqui uma imagem de um treinamento físico, né? Um treinamento de desafio, que também são ótimos, né? Quando a gente puder fazer um treinamento ao ar livre, um TEAL, como eles chamam, né? Um treinamento ao ar livre, é fantástico, né? O resultado, a motivação das pessoas é muito, muito grande. Eu tenho uns formulários que eu vou disponibilizar para vocês, para todas, né, que participarem das duas turmas aqui, os formulários, né, com algumas questões a serem avaliadas, sugestões de questões a serem avaliadas, tópicos a serem avaliados pelos funcionários. Era isso que eu tinha para o momento. Espero que vocês tenham gostado, né? Vou mandar também a gravação para vocês. Foi muito legal, obrigado, Nara. Essas coisas assim da internet que falham um pouquinho, mas a gente acabou achando um meio aqui. Sim, obrigado, sim, para a tua disposição e conseguimos, enfim, fazer esse treinamento, mas estava muito, muito bom, foi muito proveitoso. Que bom. Obrigada, Rosana, por ter participado, obrigada pela paciência e pode trabalhar agora. Tá liberado. Então tá, uma boa tarde para ti, tá? Obrigada, beijos. Um beijo. Boa tarde, gurias. Depois eu assisto quando tu mandar aí, Nara. Obrigada. Beijo para vocês.